Bom dia, turminha do 8º ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos ter uma aula sobre a economia global e as transformações no espaço geográfico. Esse assunto está lá no livro de vocês, no capítulo 3. Vamos à nossa aula? Então, o nosso tema é economia global e as transformações no espaço geográfico. Gente, a gente vai sair aquela história de critério que vocês não aguentam mais. Toda aula um critério. Vamos para frente. Então, para começo de conversa, vamos ver aqui. Com o fim da Guerra Fria, sim, de novo a Guerra Fria, gosto muito dela, os países antissocialistas se integraram ao mercado internacional. Vocês devem lembrar aí, né, que o bloco socialista, ele não se misturava aí com a galera do capitalismo, né? E marcando uma nova ordem mundial, impulsionada pela intensidade de fluxos de capitais. Então, esses fluxos de capitais são aí o deslocamento desses capitais ao longo do planeta, né? Os investimentos, compras, vendas, esse capital aí circulando num espaço bem maior. Então, para a gente começar, vamos tentar entender primeiro o que é globalização, certo? Eu trouxe aqui de uma forma para vocês bem simples, assim, tentei sintetizar ao máximo, que seria aí a integração dos diversos países do globo, né? Até mesmo porque a palavra globalização vai lembrar a gente globo, né? Globo terrestre, planeta Terra. Essa integração, ela passa a impressão de que a gente tem aí um encurtamento de distâncias, que foi esse segundo tópico que eu coloquei para vocês. Por que passa a impressão? Porque, de fato, gente, o planeta, ele é o mesmo, né, de 500 anos atrás, de 2.000 anos atrás. As distâncias são as mesmas, mas com a evolução dos meios de transporte e de comunicação, a gente tem a impressão de que tudo está mais próximo. Aí vamos pensar, por exemplo, uma viagem lá na época dos descobrimentos de Portugal até o Brasil, ou do Brasil até Portugal, quanto tempo essa viagem levava? A gente não tinha aí nenhum tipo de tecnologia, né? As embarcações elas não tinham, não eram motorizadas, então essa viagem era extremamente longa. Hoje, uma viagem de avião, né, vai demorar aí horas, né? Então a gente sai de dias para apenas horas. Então a impressão que se tem é que realmente a distância ela diminuiu, mas na verdade foi a tecnologia que evoluiu. Isso a gente está falando de deslocamento, né, de transporte, mas se a gente for falar de comunicação, isso vai se tornar assim muito mais rápido, né? Então a gente consegue se comunicar praticamente em tempo real, aí com, sei lá, segundos ou 1 segundo de diferença. Então você consegue mandar uma mensagem para uma pessoa que está do outro lado do mundo e ela vai receber praticamente automaticamente, ou você consegue fazer uma ligação, uma chamada de vídeo, alguma coisa assim. Então a impressão que a gente tem é que a distância ela ficou pequenininha, né? Que tudo está mais próximo. Só que existe uma discussão se esse processo de globalização ele é recente, por isso que eu coloquei recente aí com uma interrogação. Porque o que é que a gente pensa? Que a globalização ela é possível porque os meios de transporte e de comunicação eles são muito eficientes. Mas, para alguns estudiosos, eles acreditam que esse processo teve início lá com as grandes navegações. Quando os europeus, né, tentando expandir aí sua área de busca por matéria-prima e os seus mercados em geral, eles começam a se integrar com o restante do mundo, né? E se a gente for pensar, faz todo sentido que vem aí a questão dos descobrimentos, né, que a gente já viu aí que chegam à América, chamam de Novo Mundo, e depois chegam à Oceania, chamam de Novíssimo Mundo, e começa a haver de fato a integração. Mas se a gente for pensar nos dias atuais, isso é muito mais rápido, né? Então por isso que a gente vai tentar associar a globalização à modernização, né? A tecnologia, esse avanço tecnológico. Só lembrando que, embora o nosso conteúdo ele tenha como principal finalidade falar a respeito da parte econômica, mas a globalização ela não se limita a essa questão econômica, certo? A gente vai ter
A questão cultural sendo muito forte nessa parte de globalização. Então, por exemplo, de alguns anos para cá, nós temos com a máxima facilidade acesso a todas as culturas, né, do mundo. Então, hoje todo mundo vai escutar música aí em outro idioma, vai escutar música inglesa ou latina, né? Ficou muito... A gente começa a participar muito da vida dos outros países através dessa parte cultural. Então, por exemplo, hoje em dia o que é que está na moda? Assistir série. Grande parte dessas séries, elas são norte-americanas, elas não acontecem aqui no território brasileiro. Então, através disso, a gente tem acesso à cultura norte-americana, a gente vê como é que eles se vestem, o que é que eles fazem na hora de lazer, o que é que eles comem, por exemplo, porque através da série a gente vai tendo aí uma proximidade com a cultura norte-americana. A questão da própria comida também, da própria alimentação. Até alguns anos atrás, o brasileiro, por exemplo, não era parte, né, da nossa cultura, da nossa rotina, por exemplo, o fast food ou a comida japonesa, mas hoje em dia você consegue aí bem pertinho da sua casa ter acesso a qualquer tipo de comida. Então isso vem muito aí do processo de globalização. E outra coisa também que vai até se inserir nessa parte de cultura é a questão do idioma. A gente tem atualmente o inglês sendo um idioma que atende muito a essa questão de globalização. Então, para qualquer lugar do mundo que você for, se você for falar inglês, se você souber falar inglês, você se comunica. Então, você pode ir para um país lá do leste europeu que tem um idioma super complicado, mas se você falar inglês, você consegue se comunicar lá, né? Então, a gente tem também como uma característica forte aqui a questão dessa unificação em um idioma. Então, agora vamos falar aqui especificamente da parte econômica, certo? A expansão do capitalismo permitiu a constituição de uma economia global, baseada na interdependência econômica entre as nações do mundo. Nós vimos que o capitalismo ele surgiu e depois ele foi passando por etapas e atualmente a gente tem uma série de recursos e de ferramentas aí fazendo com que o capitalismo ele tenha conseguido, né, possibilitar muito esse processo de globalização, né? Tiveram fatores como a gente viu, o próprio surgimento das bolsas de valores, né? Onde se pode fazer investimento sem precisar exatamente você ter que montar um negócio, você ter que abrir, construir, estudar, né? Você pode só investir em ações, por exemplo. Então, foi a expansão do capitalismo que deixa aí essa economia global mais forte. Então, assim, eu trouxe aqui algumas características para vocês, né? E aí, pela própria imagem, a gente pode ter uma noção aí de como esse processo ele funciona a nível da economia, onde a gente tem uma rápida expansão dos fluxos financeiros em função da tecnologia. Então, nós temos aqui um grupo de pessoas que estão aí em uma reunião, através de uma videochamada, de uma videoconferência. Então, não há mais a necessidade das pessoas se deslocarem para resolver coisas aí referente a negócios, certo? Ou até mesmo a questão das transações bancárias. Ninguém precisa mais estar circulando com dinheiro, tá com quantias enormes, né? Através de uma transferência bancária que dura aí pouquinho tempo, se resolve, se compra, se vende. Então, a tecnologia ela vai atender muito o processo de globalização no que diz respeito à questão econômica. Vamos aqui para mais uma característica. Mudança nas relações de trabalho. A gente vai ter aí uma necessidade de uma maior qualificação para acompanhar a tecnologia, certo? Então isso muda muito a questão das relações de trabalho. Surgem novas profissões, novas formas de trabalhar, tudo em decorrência desse processo de globalização.
E a gente vai ter também outra característica aqui bem interessante, que é o crescimento das transnacionais. A gente já falou nas aulas anteriores do que é uma empresa transnacional, né? Que é aquela empresa que tem uma abrangência aí a nível mundial, então ela tem a filial em um país e sua matriz em um país que geralmente é desenvolvido e pode ter inclusive muitas filiais. Aí aqui eu trouxe algumas marcas para vocês darem uma olhadinha aí, que algumas até vão ser bem conhecidas de vocês, aqui como o caso da Google, né? Da McDonald's e a Coca-Cola, por exemplo, que estão aí no cenário mundial praticamente em todos os países, né? Vão ter, assim, nações pobres, distantes, mas que se você procurar, você acha a Coca-Cola, por exemplo, onde as pessoas vão ter acesso ao Google, por exemplo. Então, as transnacionais, elas, com esse processo, elas conseguem se expandir de forma muito rápida. E também aqui dentro das relações de trabalho, a questão do desemprego estrutural. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês, onde a gente pode ver a grande predominância aqui de máquinas, né? Então, o que acontece? Por que tem tanta máquina? Cadê as pessoas, professora? Onde elas se esconderam? Onde elas estão? Por que não as encontramos? Porque elas não estão aqui. Certo, gente? O desemprego estrutural, ele é um tipo de desemprego que é gerado pela tecnologia, onde máquinas substituem aí completamente algumas funções do mercado de trabalho. Então, por exemplo, há algum tempo atrás, era comum existir a função do telefonista. Então, a telefonista era uma pessoa que trabalhava em uma empresa, ela recebia as ligações, aí escutava ali o que a pessoa queria e direcionava a ligação para o setor. Atualmente, quando a gente liga para uma empresa, não tem mais telefonista, a gente é atendido por uma central, né, que ela já vai ali dando as opções e encaminha a gente automaticamente para o setor. Então, aquela função de telefonista, ela entra aí no desemprego estrutural, né? Uma função que deixa de existir porque a tecnologia vem e substitui essa função. Então, agora nós vamos ver alguns aspectos positivos do processo de globalização, né? O que é que de positivo ele trouxe aí para o mundo. Então, nós vamos ter a melhora na qualidade de vida, isso em função principalmente do avanço tecnológico, né? Então, se descobrem a cada dia novas tecnologias que vão tornando a qualidade de vida dos seres humanos um pouco melhor, a descoberta de medicações, vacinas, por exemplo, né, que entram aí na área da pesquisa. O acesso à tecnologia, que é um ponto bastante positivo, né, que faz com que a gente tenha uma mudança aí na nossa realidade, mas uma mudança boa para melhor. A facilidade na forma de se comunicar e de se transportar também foi um dos maiores feitos nessa questão, é um dos pontos mais positivos, né, que nós vamos ter. Então, por exemplo, antes, se um parente seu fosse morar em outro país, você ia ficar praticamente sem ter contato nenhum com ele. Quando você visse esse parente novo, meu Deus do céu, você não ia nem conhecer. E hoje em dia, não. Com as tecnologias que estão disponíveis aí, parece que você, né, nunca saiu nem de perto da pessoa, a pessoa nem saiu de perto de você, porque você acompanha o dia a dia pelas redes sociais, vai fazer chamada de vídeo, ou até mesmo a própria foto que a pessoa vai tirando aí e você envia para a pessoa envia para você e por aí vai, então você está acompanhando aquilo ali, então também é um ponto muito positivo. E também o barateamento de algumas tecnologias. A gente pode pensar que tecnologia tudo é caro, né? Tudo é exorbitante, mas na realidade, com o avanço, algumas tecnologias elas vão sim ficando mais baratas e mais acessíveis para a população. Certo? Aí vocês podem dizer, professora, então a globalização é tudo de bom, que legal, que maravilha. Eu trouxe aqui alguns pontos negativos para a gente refletir e ver, né, que nem tudo são flores. Em alguns casos, nós vamos verificar aí o aumento das desigualdades sociais, tanto entre países como no interior de alguns países, né? Então, por exemplo, tem nações que elas vão só se desenvolvendo cada vez mais, só enriquecendo cada vez mais em função desse processo, com a divisão aí do trabalho, né? Por exemplo, a gente vai ter os países mais ricos liderando a parte tecnológica e vendendo produtos que têm um valor muito alto, e os países mais pobres aí ficando com a parte das atividades primárias, agricultura, pecuária, extrativismo, que vão ter
um valor bem menor, então o rico vai ficando cada vez mais rico e o pobre vai ficando cada vez mais pobre nessa realidade. Outro ponto, como eu já tinha citado para vocês, o desemprego estrutural, né, um ponto negativo, porque algumas profissões elas vão entrando à extinção, elas deixam mesmo de existir porque a tecnologia vai substituí-la, né? E aí vai haver a necessidade, gente, como eu falo, né, que interessante, né? Então vai haver a necessidade de que se haja uma adaptação também, né? Que as pessoas procurem a qualificação, procurem até mudar de área de atuação. E outro ponto também, que é a disseminação de epidemias. Gente, antes do coronavírus, eu sempre enfatizei esse ponto aqui quando se falou de globalização, a questão das epidemias. Hoje em dia fica muito difícil que quando surge aí um vírus, uma doença, que ela não se espalhe por todo o mundo, porque no que se existe essa integração, no que as pessoas estão aí indo de países para países, algumas doenças, né, principalmente essas que são passadas, são transmitidas mais facilmente, elas vão se espalhar sim com uma rapidez muito grande. Então, por exemplo, alguns anos atrás a gente teve a influenza A, né, que rapidamente se disseminou pelo mundo, né? No início ela estava só localizada em uma determinada região e ela foi chegando e conseguiu atingir aí o mundo todo, e é o que está acontecendo atualmente com o coronavírus, que lógico, surgiu numa determinada área, né, como vocês devem ter acompanhado aí na China, mas como as pessoas estão circulando pelo mundo todo, ficou muito difícil contê-la. Então, hoje em dia a gente vai ter um mundo completamente atingido aí por essa que agora já é considerada uma pandemia, certo? Gente, então o nosso assunto de hoje, globalização, né, transformações do espaço geográfico. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, assistam a aula aí 1, 2, 3, 4, quantas vezes for necessária, certo? E até a próxima. Bom, turminha do 8º ano, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Aguardem aí que mais pra frente vão estar chegando mais aulas para vocês. Tchau, tchau!